Legislativa da 7ª Legislatura. Então, saúdo o vice-presidente Helio Leite, secretário Gerson, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da Casa, a Sabrina, ao Márcio, ao Ney e ao Maurício, que nos assessoram nessa noite, e também aos munícipes que acompanham a sessão em suas casas. Então, solicito ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 22/2020, sessão ordinária. Aos 13 dias do mês de julho do ano 2020, com início às 18h30, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro. Realizou-se a 22ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª Legislatura, tendo-se deliberado o que segue. Invocando a bênção de Deus, a presidente da Câmara, vereador Isaldo Pental, declarou aberta a presente sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, funcionários da Câmara e público que acompanha a sessão em suas casas. Na sequência, o secretário fez a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Passou-se então para a leitura do material que compõe o expediente. Recebido ofícios números 141 e 142/2020 do Poder Executivo Municipal. Terminada a matéria que compõe o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Fez uso da tribuna o vereador Velácio Laidov, que saudou a todos e comentou sobre o ofício do colega Felipe Patzlaff, no qual solicitou ao setor de infraestrutura que seja feita a colocação de tubos no acesso à propriedade de Alcione Santos e Luciele Sibenekler, na comunidade de Linha Paraíso. Disse que os bueiros estão funcionando normalmente, porém, para resolver o problema da água que está se acumulando, seria necessário invadir um reflorestamento da empresa Sulporte, que está situada em um terreno ao lado da referida propriedade. O vereador Helio Leite solicitou uma parte e sugeriu que a drenagem seja feita antes da divisa com a propriedade da empresa. O vereador Velácio comentou que não conhece as divisas, mas a situação não é fácil de resolver. Por fim, fez um breve relato sobre o andamento dos serviços de reparos na ponte sobre o rio Jacutim, que dá acesso ao nosso município. Não tendo mais pronunciamento, a presidente passou a sessão para a ordem do dia. Em apreciação, moção número 01/2020, de autoria do vereador Felipe Patzlaff, em apoio aos aprovados remanescentes do último concurso da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina para o cargo de soldado. O vereador Felipe Patzlaff fez a justificativa e solicitou o apoio dos colegas para aprovação. Colocada em votação, a moção foi aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 06, de 4 de junho de 2020, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 311 mil no orçamento do Fundo Municipal da Saúde de Arabutã e da outra providência. A vereadora Gladys Irene fez a justificativa do projeto e solicitou o apoio dos colegas para aprovação. A vereadora Isaldo Pental comentou que, conforme a própria mensagem do projeto, traz o convênio com o Hospital Oswaldo Cruz, estava orçado até o mês de setembro, porém é necessário repasse até dezembro, sendo agora precisa remanejar este valor. Porém, a vereadora se manifestou favorável à aprovação do projeto, tendo em vista a necessidade dos serviços prestados pelo hospital, bem como pelo CAPS. Colocado em votação, o projeto foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 07, de 22 de junho de 2020, que insere dispositivo na lei ordinária número 959, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre o parcelamento de créditos tributários e não tributários e da outra previdência. O vereador Núcio Rebenich fez a justificativa do projeto e solicitou o apoio dos colegas para aprovação. Colocado em votação, o projeto foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Terminada a matéria da ordem do dia, a presidente passou a sessão para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Felipe Patzlaff, que saudou a todos e comentou que no mês de fevereiro a AMAL recebeu um montante de R$ 2.774.000 para a execução do projeto Recuperar, que nos próximos dias seria feita a ordem de serviço. No entanto, até agora não foram feitas melhorias na nossa região. O vereador Núcio Rebenich solicitou uma parte e comentou que, em conversa com o funcionário responsável pelo DINFRA, o mesmo comentou que estão fazendo a limpeza no entorno da rodovia que liga a cidade de Concórdia a Chapecó. No entanto, o vereador comentou que os serviços são de péssima qualidade e, em seu ponto de vista,
O governo do Estado precisa assumir este compromisso e não empurrar novamente a responsabilidade para as prefeituras. O vereador Felipe Patzlaff disse que a situação das estradas estão catastróficas. Por isso, pediu o envio de um ofício à AMALC solicitando maiores informações sobre o projeto Recuperar, tais como quais serão as prioridades e quais as etapas do projeto que já foram executadas. Colocado em votação, o envio do ofício foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. O vereador Felipe informou ainda que os pagamentos do FIES pelos estudantes está suspenso. Disse que a iniciativa foi do senador Dário Berg e vem a somar nesse momento de pandemia. Por fim, o vereador solicitou o envio de um ofício ao setor de infraestrutura, sugerindo que seja feito o alargamento da estrada nas proximidades do cemitério de Lajeado Quirino, perto da propriedade do senhor Dari Rux. Colocado em votação, o envio foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Não tendo mais pronunciamentos, a presente sessão foi encerrada. A presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 20 de julho, com início às 18 horas e 30 minutos no mesmo local. Esta ata está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade, senhores vereadores. Solicito ao secretário a leitura do material que compõe o expediente. Ofício número 146, de 20 de julho de 2020. A. Isolde Dulce Churo Pental, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício número 65/2020 do vereador Felipe Patzlaff, queremos informar que já houve pedido pessoalmente a alguns moradores à prefeita Eliane para alargamento dessa estrada devido ao enterro daquele cemitério. Está em planejamento do setor de infraestrutura para que, quando trabalhar naquela localidade, seja realizado tal serviço. Desde já agradecemos pelo seu empenho e interesse pela comunidade de Lajeado Quirino. Atenciosamente, então, quem assina é a prefeita municipal Eliane Capschmidt. Ofício número 103, de 15 de julho de 2020. Sindicato dos Servidores do Município de Concórdia, Região. Excelentíssima Senhora Isolde Rupental, presidente da Câmara de Vereadores do município de Arabutã. Sindicato dos Servidores do Município de Concórdia, Região. Organização sindical representativa da categoria dos servidores públicos no âmbito municipal, comparece respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para, no exercício de suas prerrogativas institucionais, solicitar aos digníssimos vereadores o encaminhamento de moção de apoio, para que seja votado em regime de urgência no Congresso Nacional a proposta da emenda constitucional PEC 15/2015, que versa sobre Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado Federal. A proposta de emenda da Constituição já tramita há 5 anos, sendo amplamente debatida através de vários seminários e audiências públicas, nos quais dialogaram com diversas representações da sociedade brasileira. O texto da PEC 15/2015 já passou por várias alterações na Comissão Especial e Relatório. Encontra-se pronto para a votação. Lembramos que tal Fundeb se estende apenas até dezembro de 2020, e caso não seja votado novo modelo de financiamento para a educação básica, os municípios serão drasticamente afetados com significativa queda nos recursos financeiros da educação básica e, consequentemente, terão dificuldades em cumprir com os compromissos legais. Para o 29 de julho, edifício 29 de julho, 141, primeiro andar, sala 12, Concórdia, Santa Catarina. Solicitamos ainda que seja enviado aos deputados federais catarinenses pedido de apoio à aprovação integral da proposta apresentada pela relatora deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM Tocantins. Contamos com um importante apoio nesta Câmara na luta pela manutenção e ampliação da qualidade da educação. Certo de vossa compreensão, o sindicato fica à disposição para discussões e encaminhamentos necessários para tal desiderato. Atenciosamente, então, o presidente do sindicato, Tyson Sander Bazejo.
ofício circular do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de 14 de julho de 2020. Assunto: convite. 20º ciclo de estudo de controle público da administração municipal. Evento online. Senhora Presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina realizará na 20ª edição do ciclo de estudo do controle público da administração municipal, que ocorrerá no período de 28 e 31 de julho de 2020, com o objetivo de proporcionar conhecimento e aprimorar a gestão dos recursos públicos, contribuindo desta forma para a melhoria dos serviços públicos. Neste ano, devido à pandemia do Covid-19, o evento será realizado de forma virtual, com a apresentação de lives que serão transmitidas às 10 horas, às 13h30 e às 16h30 das referidas datas pelo canal do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no YouTube. Destacamos o importante apoio das associações de municípios, da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, e da União dos Vereadores de Santa Catarina, UVESC, bem como a participação do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE. Nesta edição, conforme a programação e cronograma anexo, serão abordados 12 temas. Primeiro, atos de pessoal em tempos do Covid-19 e período eleitoral. Segundo, principais dúvidas sobre o módulo tributário e dúvidas e melhorias do módulo de atos de pessoal. Esfinge, situação do programa em TI nos municípios de Santa Catarina. Quarto, renúncia da Receita Pública. Quinto, dispensa de licitação da Lei 13979/2020 e as contratações públicas durante a pandemia do Covid-19. Sexto, o impacto das compras governamentais para MEPs locais. Decreto 10.024/19, 206/19 e MP 961/2020. Sétimo, a educação durante e após a pandemia do Covid-19. Oitavo, guia de contratação do TIC. Nono, obras públicas, efeitos da pandemia. Décima, noções básicas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. 11º, consórcio público do Covid-19. 12ª, controle da execução orçamentária em meio da pandemia. Diante do exposto, convidamos Vossa Excelência, os demais vereadores, assim como os servidores desta Casa, Câmara Municipal, para participar do evento, esclarecendo que não há inscrição prévia, nem emissão de certificados de participação, uma vez que o evento será online. Informações adicionais, que se fizerem necessárias, poderão ser obtidas junto ao Instituto de Contas e com o Tribunal do Contas do Estado de Santa Catarina por meio do e-mail icom.cap@tribunaldecontas.catarina.tc.br ou pelos fones 48-3221-3794 e 48-3221-3890. Na expectativa de contarmos com a participação de todos, renovamos o protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, então, quem imita aqui é o presidente Adircélio de Moraes Ferreira Júnior e o conselheiro supervisor do Instituto de Contas, José Ney Albertão Ascari. Terminada a matéria, compõe o material de expediente, senhora presidente. Não havendo mais material de expediente, passo a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 5 minutos. Com a palavra, então, o vereador Núcio Ribni. Quero saudar a presidente Isolde, o vice-presidente Hélio,
secretário Gerson, os demais colegas vereadores e vereadoras, os funcionários dessa casa e os munícipes que assistem em seus lares. O que me leva à tribuna hoje, vim aqui, fui procurado por vários comerciantes, representantes do nosso município, e veio nessa casa uma nota oficial do CDL. Eu me sinto na obrigação, como um dos representantes, não só do comércio, que nem agricultura, todos os setores, como representante, e eu queria ler essa nota oficial hoje de noite nessa casa. Nota oficial do CDL de Arabutã, Câmara de Dirigentes Lojistas CDL, é uma associação apartidária que representa os indústria e comércio e prestadores de serviço, com ações no âmbito empresarial, assim sendo o CDL de Arabutã, procurando suportar de gestão as atividades comerciais que são vitais ao desenvolvimento econômico do nosso município, buscando alternativas para fortalecer o nosso comércio local. A ajuda e enfrentamento às dificuldades, sempre levando em consideração o contexto do qual estamos inseridos. Diante do atual cenário em que nós encontramos em função dos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, agravada com uma significativa estiagem que compromete a produção agrícola da nossa região. A CDL de Arabutã, valendo-se da sua representatividade, manifesta sua preocupação e busca um planejamento estratégico para evitar problemas no setor. Em vista disso, vem através da nota oficial, apoiada pela maioria dos seus associados, externa sua opinião com relação ao fundo criado pelo Poder Legislativo da Câmara de Vereadores do Arabutã, para aquisição do terreno e construção da sede própria. Não contestamos a importância de uma sede própria para o funcionamento da Câmara de Vereadores, uma vez que muitos são os argumentos favoráveis para tal, porém atendemos que esse empreendimento pode esperar numa época de incerteza, sem previsão sobre o comportamento da economia no fundo, assim como no mundo corporativo, faz-se necessário um gerenciamento responsável da economia prevista de receitas, e cuidados com despesas são essenciais para a manutenção e autonomia das empresas, assim como saúde financeira das prefeituras. Se em outros tempos não foi possível reservar capital para este investimento, tampouco agora, em época de pandemia. Seria coerente fazê-lo, uma vez que a supressão desse valor impede investimentos fundamentais sob a alegação da sua legalidade. Pedimos que considere também sua mobilidade, pois a sociedade atingida em todas as suas esferas, e a crise ainda está por vir. Para tanto, queremos sensibilizá-los e reconsiderar a intenção de investir um valor
significativo em um terreno, uma vez que o poder público dispõe de vários terrenos e entendemos como desnecessária aquisição no momento da mesma forma. O prédio público pode esperar e o dinheiro pode ser investido em ações essenciais, como atividades produtivas e principalmente as voltadas para a preservação da vida. Diante do exposto, tomamos liberdade de sugerir que o Poder Legislativo, encontrando um meio legal, devolver os valores aos cofres públicos. Executivo que ficará submetido à supervisão legislativa para ajudar entidades tais como Bombeiros Voluntários, Hospital Oswaldo Cruz, bem como para a criação de políticas de a parte financeira ao comércio e à agricultura. Afinal, unindo forças, venceremos as adversidades que isolam a sociedade atualmente, considerando a responsabilidade social e engrandece do papel do Poder Legislativo. Na comunidade, temos certeza que o povo arabutanense responderá com gratidão ao feito. CDL de Arabutã. Seria isso, essa colocação. Eu acho que é importante nós, como vereadores, registrar esse momento. E a Câmara é do povo, né? O que passa ali é importante a gente sempre estar colocando. Em diferentes setores, se é da parte agrícola, a pessoa pessoal, se quer colocar, eu vejo como eu representante, a gente tem que fazer o papel e levar nessa casa legislativa. Seria isso. Obrigado. Obrigada, vereador Núcio. Eu só gostaria, eu vou quebrar um pouco o protocolo, que fosse falado aqui para nós, foi formulada uma ata dessa decisão, dessa nota oficial, ou como que seria isso? Foi formulada uma ata de assinatura dos comerciantes para formular essa nota oficial, ou como que foi isso? Presidente, assim, eu sou representante e o que chega a mim, eu tenho, com certeza, a minha responsabilidade é levar ao público, né? E se a senhora quer mais informações, tem que chamar o CDL para justificar. Eu estou aguardando essa situação da pandemia. Ali eu acho que nós estamos levando em consideração, inclusive, essa casa, essa questão da pandemia, dessa situação de saúde, que nós não estamos reunindo público, a não ser que nós vamos precisar daqui a pouco fazer uma reunião virtual para resolver isso, para não estar criando mais polêmica. E, inclusive, essa nota oficial não se manda para uma Câmara de Vereadores. Me desculpe estar falando isso, sei que eu quebrei um pouco o protocolo dessa casa, mas para mim isso é uma atitude meio que isolada, mas tudo bem, vamos lá. E continua livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 5 minutos. Nenhum vereador gostaria de se pronunciar mais? Então, não havendo mais vereador queira se pronunciar, passo a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura do material que a compõe. Segunda votação, projeto de lei ordinária número 07 de 22 de junho de 2020. Insere dispositivo na lei ordinária número 959 de 11 de março de 2020, que dispõe sobre o parcelamento de créditos tributários e não tributários e da outras providências. E em segunda e última votação, projeto de lei ordinário 07 de 22 de junho de 2020. Então, não havendo discussão, coloque em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está.
Então, está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, o projeto de lei ordinário 07, de 22 de junho de 2020, e será encaminhado ao Executivo para dar continuidade aos trabalhos deste projeto, que, segundo o que eu sei, inclusive essa falta de entendimento aqui nós também levamos como referência que estaria preso na Câmara, esse projeto. Mas esse projeto está ainda na Câmara porque houve uma falta de entendimento. Daí, não sei, às vezes a gente se pergunta que tudo o que acontece é culpa da Câmara. E eu tenho, inclusive, o áudio disso. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 06, de 4 de junho de 2020. Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 311 mil no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Arabutã e da Outra Providência. Em segunda e última votação, projeto de lei ordinário 06, de 4 de junho de 2020. Não havendo vereador queira se pronunciar, então, coloque em votação. Vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, o projeto de lei ordinário 06, de 4 de junho de 2020, será encaminhado ao Executivo para dar continuidade aos trabalhos. Terminada a matéria que compõe a ordem do dia, senhora presidente. Então, não havendo mais matéria de ordem do dia, passa a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 10 minutos. Com a palavra, então, o vereador Helio Lech. Minha saudação ao presidente Isolde, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, uma forma especial aos nossos funcionários já denominados e também o povo que nos assiste em seus lares. Com certeza, muita gente nos assiste. O que me leva à tribuna na noite de hoje é alguns ofícios. Eu gostaria, em primeiro lugar, que fosse enviado um ofício ao secretário de Infraestrutura, ou ao diretor, não sei, não teve retorno ainda, mas parece que o Rossi me disse que não foi nomeado secretário, mas pelo que eu sei foi nomeado secretário. Então o senhor estava muito mal informado nos últimos dias, ele já estava nomeado. Já estava nomeado. Mas tudo bem, não tem problema. Para que ele realmente pegasse e olhasse a estrada que desce da minha propriedade, a linha Guaraipo, que desce o muro do Adir Mips, que ali não foi aberto nenhum bueiro depois da enxurrada, a água está tudo dentro da estrada, e foi levada a brita que eles levaram praticamente tudo embora. Então eles têm que dar uma olhada na máquina lá e abrir os bueiros. E no mesmo ofício pode ser incluído, quando vai ser feito esse serviço, que faça a entrada do meu sobrinho, do Márcio Lech, ali onde o Rete morava, eles também já pediram essa entrada, eles não têm mais quase acesso. Então eu gostaria que fosse no mesmo ofício enviado isso ao secretário. Então, em discussão, envio de ofício para a Secretaria de Infraestrutura para estar vendo a situação dessas dois proprietários da estrada. Não havendo o vereador queira discutir, então coloque em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade, senhores vereadores, e será encaminhado para a Secretaria de Infraestrutura. Da mesma forma, eu gostaria um ofício, eu acho que seria ao urbanismo, eu não sei se funciona da mesma forma, eu acho que sim, para que se revesse, uma vez já foi feito isso, aquela drenagem ali na frente do mercado Rauschkorb, aí na Valme, naquela crade ali. Está bem ruim aquilo lá, inclusive os moradores me pediram para trazer isso até essa casa, que desse uma olhada, não é uma coisa muito grave, mas ela tem que ser preenchida, eu acho, porque ela bate quando os carros passam por cima. Então gostaria também que esse ofício fosse enviado ao interessado. Realmente, vereador Helio, eu também só é uma questão de muito tempo, que realmente quando tu passa de carro faz um barulho horrível. Então, em discussão, envio desse ofício para ver essa questão dessa canaleta ali na frente do mercado Rauschkorb,
Não havendo discussão, então coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Por outro lado, eu gostaria de colocar nessa noite que eu fico indignado com o que eu ouço nessa casa. Eu perco a paciência, minha gente. Você vê mais uma vez um movimento contra o fundo da Câmara. Eu quero que vocês me tragam por escrito aonde esse dinheiro falta. Está se misturando a agricultura. Querem repor o caminhão de adubo com esse dinheiro que foi prometido há tanto tempo? Querem repor caminhões que foram prometidos? Que cumprem o plano de governo que eles têm. Nós estamos cumprindo a nossa parte aqui nessa casa. E eu quero que vocês me trazem até aqui as pessoas que assinaram esse documento, ou quem que decidiu isso, que me traga por escrito isso. Se realmente todo o comércio pede isso. Eu quero saber isso realmente. Se o comércio está pedindo isso, talvez é algumas pessoas. Eu quero saber se foi feita uma ata em cima disso, que me traga isso aqui nessa casa. Porque eu não posso mais pensar só que falta esse dinheiro. Que falta esse dinheiro para a saúde. Eu quero ver onde é que falta dinheiro para a pandemia, minha gente. Me explicam isso, onde é que falta. Nós estamos fazendo a nossa parte. O nosso hospital não está atendendo pacientes com Covid. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que descobrir quem que está fazendo esse movimento. Deve ser alguém que não tem nada a trabalhar aqui nesse Arabutã, que anda na rua em volta. Porque eu tenho certeza que os comerciantes são pessoas inteligentes, pessoas que têm cabeça. Eles sabem que nós não viajamos nada esse ano, que esse dinheiro foi guardado. Se não tivesse caso esse dinheiro aqui nessa casa, nós temos direito a esse dinheiro. Param de fazer milagres, param de fazer bobagens. Se o comércio realmente todo ele está pedindo isso, me traga isso por escrito. Me traga a ata onde é que foi colocado isso. Porque chega de estar tiro em cima da Câmara e comprar um terreno por alto valor que a Prefeitura tinha. Não é isso, não é muito valor. E nós vamos devolver, com certeza nós vamos devolver o que sobrar. Quem sabe, o ano que vem vão ser outras pessoas e vão devolver logo. Porque nós não conseguimos mais fazer essa Câmara. Porque se impediu, se trabalhar contra até hoje. E essa casa vai fazer falta para muita gente. Só que eu não quero mais ouvir que esse dinheiro falta para a saúde e que esse dinheiro realmente falta para a agricultura. Trabalham, fazem outros programas. Não depende desse dinheiro. Isso eu não acredito mais que esse dinheiro falta para essas áreas. Cada área tem o seu setor, cada área tem a sua atividade. E cada área com certeza podia ser feito mais. Se querem isso para aquelas coisas que prometeram, nós vamos devolver esse dinheiro. Vamos devolver, mas eu quero por escrito isso, quem que assinou. E chega de te trazer aqui em nome de uma pessoa, em nome de uma entidade, e ninguém é responsável. Isso pode fazer uma pessoa. Me desculpa todo o comércio de Arabutã. Eu sou uma pessoa de agricultura, mas eu trabalho com todo o comércio de Arabutã. Chega dessas coisas. Eu estou cheio de ser mandado uma coisa em cima da outra, dizendo que esse dinheiro é do povo, que esse dinheiro tem que ser para a saúde, que esse dinheiro tem que ser para a agricultura. Cada um tem o seu setor e cada município de Arabutã tem o direito de olhar o que é feito aqui nessa casa. Vocês são prova disso, que esse ano nós não viajamos ainda. Nós não saímos ainda. Nós não gastamos nada. Vai sobrar um bom dinheiro no final do ano. E quem que disse que nós não ia devolver? Nós vamos devolver sim. Mas não me fale mais que esse dinheiro fala para a saúde. Todos os municípios estão se mandando. Com esse dinheiro que está vindo, com esse dinheiro que tem. E se precisar, que me provem, que me trazem aonde que falta esse dinheiro. E se querem investir em maquinário, querem investir em caminhões, me tragam onde é que vocês precisam. Que daí nós vamos ver. Porque realmente eu sou uma pessoa que perca paciência. Por que não construir uma casa que é do povo, uma coisa que é do público? Uma Câmara que vai servir para muitas coisas. Nós tentamos fazer ela mais perto para ter mais acesso à Prefeitura. Vocês sabem muito bem isso. Não adianta um puxar para o lado de lá, um para o lado de cá. Devia que puxar os 9 e dizer que nós vamos construir essa Câmara. O ano que vem nós não vamos estar ali de repente. E os que vão estar ali têm que dar continuidade, ou construir, ou não construir mais. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Depende de quem que vai assumir aqui o ano que vem, que vai acontecer que nem o centro de eventos. Que não deram nenhum pila de continuidade no trabalho. Isso é uma vergonha. Falaram em volta que ia ser um paiol. E hoje já foi estrevaria. E hoje ele está feio também. Se vocês olhem lá dentro, o que está acontecendo lá dentro, é uma vergonha pública isso. Por que não foram em busca de recursos e deram pelo menos um andamento? Mas com certeza o povo vai dar resposta e outras pessoas vão dar andamento nisso aqui. Isso eu acho que eu vou ter que dizer, que o povo tem que entender
que não se pode parar uma obra também, que era que um prefeito começa e o outro não continua. Com certeza ele teria a sua utilidade. Era o que tinha para a noite. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras do vereador Hélio Lesch e continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Com a palavra, então, o vereador Felipe Patzlaff. Quero cumprimentar o presidente da Casa, o vereador Isolde, vice-presidente, o vereador Lesch, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar a Sabrina e o Márcio que nos assessoram nesta noite. A senhora presidente, está tramitando no Congresso Nacional, desde 2015, o projeto de lei que renova o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica do nosso país. Ele vence nesse ano, então lamentavelmente ficou para os últimos instantes, não se tem mais muito tempo para debates. Então hoje ele é financiado 90% de impostos do Estado e dos municípios, dos estados e dos municípios, e 10% do governo federal. Recebemos aqui do Sindicato de Concórdia uma solicitação de apoio. Fundeb é muito importante a nível de Brasil, mas particularmente para o nosso município ele não é viável. Nós temos 1,5 milhão de prejuízo por ano, que nós deixamos de aplicar na nossa educação e estamos financiando outros municípios. É injusto com o município do nosso porte, mas a nível de Brasil ele tem uma importância. O governo deveria bancar essa perda e nós poder investir o que de fato é nosso e aqueles que precisam ser financiados. Mas isso se deve a uma fórmula de distribuição pelo número de alunos de cada município. Então a proposta da relatora, o governo está querendo mudar ela, mas era para começar a votar hoje, começa amanhã, estão adiando. A proposta da relatora, até vejo que é interessante. No ano que vem ela começa com 12,5% de contrapartida do governo federal, chegando a 20% em 2026. Então esses números aí mostram que a nossa perda no decorrer do período ela vai diminuir um pouco. Claro que a perda também significa uma boa, é retrato de uma boa arrecadação. A arrecada ela retém ICMS, retém do FPM, então ela retém mais de quem arrecada mais. E aí, pelo quociente de alunos, aí, pelo número de alunos, nós temos essa dificuldade. Aqui na nossa região, acho que são 2 ou 3 municípios que não têm perda. O restante possui perda com o Fundeb, isso é reflexo de uma região desenvolvida. Então, a nível de Brasil, um projeto importante que a gente lamenta que está tanto tempo parado lá. O governo quer empurrar um pouco para frente essa questão do aumento nos percentuais, mas existe uma resistência de quem trabalhou no texto por todo esse tempo. Apenas para constar aqui, para fins de registro de números. Em relação à leitura da nota, o vereador Núcio tem um grande respeito pelo comércio, acho que o comércio é muito importante no nosso município, mas eu vejo um pouco de politicagem, aí acho que até com a participação do senhor, que no dia do protocolo aqui nesta casa você estava reunido junto com o presidente do CDL uma boa parte da manhã. O senhor já tentou de todas as formas barar essa construção, fez movimentações lá no bairro, quando de fato era um terreno público, mas vamos no início aqui. Esse terreno aqui era para ser esse, o terreno. O vereador Gerson foi lá, me corrija se eu estiver errado, foi pedir à prefeita, ela disse que não, que ali já tinha uma definição, o governo queria fazer uma nova quadra, enfim, a gente respeitou. E aí, se achou essa forma de criar o fundo, se criou, foi andando e
Não precisa contar toda a história, vocês são sabedores. E aí, no cansaço, se optou por um terreno público. O senhor foi um dos que fez movimento lá, que lá não pode, que não sei o quê. Sempre manipulando, né? Agora que está em fase final, terreno já comprado, já definido, aí vem essa nota. O CDL é livre, pode se manifestar, pode publicar ela. Acho que é dever, mas eu vejo como politicagem porque só na Câmara. Tem coisa errada só na Câmara, não se economiza. Aqui está se fazendo um investimento importante, inclusive para corrigir um problema muito grave que é a acessibilidade. Hoje o que mais se ouve é donos de imóveis, comerciantes reclamando que tem que gastar valores para adequação, às vezes até injusto, poderia ser mapeado. Os órgãos públicos não dão exemplo hoje de acessibilidade. E o comércio, se não tiver tudo adequado, ele não pode funcionar. Talvez poderiam atuar por aí. Acho que o CDL poderia ter cobrado a reforma do Código Tributário, que foi discutido aqui lá no primeiro ano de governo, que não aconteceu nada. O pedacinho que foi reformado foi porque teve cobrança dessa casa. Porque os vereadores aqui cobraram. Código de posturas. É o anseio do comércio que se cobrou na época, não se fez nada. E ninguém cobra. Comissionado não pode ficar uma semana vago, que tem que substituir. Isso ninguém fala nada daí. Daí não tem gasto de dinheiro. Será que precisa? Tudo isso não ficou uma semana o cargo vago, estava tudo preenchido. Então, analise. Algumas pessoas precisam ir para a rua, olhar na cara das pessoas e fazer um balancete do que prometeu. Lá em 2016 era um exagero de cargos. O salário era muito alto. Hoje parece que é outro mundo, que tudo vale. Vereador, sabe me dizer quanto recursos tem na saúde? Núcio, sabe me dizer quanto recursos tem na saúde? Não, você é obrigado sim, você é vereador. Então trate de verificar. Pode, acho que é tua obrigação saber disso. Mais recursos para o hospital, acho que o hospital já teve um bom acréscimo, tem um atendimento importante no nosso município, mas já teve um acréscimo considerável. Esse ano vai passar de R$1 milhão o repasse com a aprovação que a gente fez hoje. Então as colocações aí também não fecham. Eu sou a favor da economicidade e eu sei que aqui se faz a economicidade. Esses recursos são fundamentais. Mas desenvolver programas de agricultura, não vi nada de novo até então. Solicitei no ano passado um programa de tuberculose e brucelose, que iria beneficiar muito o nosso produtor e teria um retorno garantido, porque o leite o produtor vai ganhar mais, consequentemente é mais movimento econômico, que de alguma forma se viabilizasse o que fosse possível. Então não se fez nada. Agora vou dizer que o problema é o dinheiro que está na Câmara. Tem recursos suficientes lá para funcionar. Eu acho que teria outras coisas para cortar. E tem mais algumas situações que daqui uns dias eu vou apresentar aqui. Uns gastos meio estranhos aqui, meio abusivos, que aí ninguém fala nada. Porque não foi a Câmara que fez. Foi o Executivo. Mas nós vamos colocar algumas coisas na mesa e nós vamos debater. E vamos ver aonde que está a economicidade de fato. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras do vereador Felipe. E continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Então, não havendo mais vereador queira se pronunciar, eu passo a presidência para o vereador Hélio Lesch e estarei me pronunciando. Assumindo a presidência da Câmara, um cumprimento mais uma vez a todos os funcionários, aos nossos funcionários, as pessoas que nos assistem. E estarei passando já a palavra para a vereadora Isolde.
Então, eu gostaria de cumprimentar o presidente Helio. Os demais já cumprimentei anteriormente. Eu tenho que falar um pouco, eu não posso me calar diante de tamanha, não sei nem nominar como que eu posso chamar isso. Uma nota oficial, vereador Núcio. Só vamos recordar um pouco o passado. Nós aprovamos nesta casa um financiamento para uma construção de um asfalto. Muito bem. O município precisa de asfalto, com certeza. Se fosse hoje, eu estaria aprovando novamente, porque se é a população que precisa, então vamos lá. Enquanto que nós temos o dinheiro já na conta, que nós poderíamos ter iniciado, pelo menos a obra, vereador Gerson, no primeiro ano dessa gestão. E sempre se achou algum empecilho, como o vereador já colocou. Só para estar colocando, senhores, está meio tarde toda essa nota, toda essa conversa, como diz o vereador Helio, porque o terreno já foi adquirido faz um bom tempo e já estamos encaminhando tudo isso. Mas eu só gostaria de colocar, isso eu não tornei público, mas hoje eu vou tornar público, vereador Núcio, que no dia em que a prefeita me passou as escrituras do terreno, ela pediu, sabe o quê? Agilidade. Agilidade. Porque a prefeita é uma pessoa que sabe o que está falando. Ela disse, presidente, eu gostaria que fosse dado uma atenção especial para agilizar o quanto antes, porque eu sei que nós podemos, enquanto Câmara de Vereadores, os senhores podem estar devolvendo algum recurso para o Executivo. Eu disse, com certeza, prefeita, o quanto mais rápido a gente conseguir fazer tudo, vamos estar fazendo. Mas sempre dentro da legalidade, dando tempo, os prazos todos que necessitamos. Mas eu fico triste por essa questão, porque o comércio é importante em Arrabutã, com certeza, vereador Núcio. Mas eu só gostaria de saber qual que é o programa que foi trabalhado neste quase 4 anos de administração no comércio. O programa da nota que vale nota, gente, é um programa que se torna barato. Não é, vereador Felipe? É para valorizar o nosso comércio local. Até o presente para o funcionário é comprado de fora. Aí eu não sei se nós, enquanto legislativo, enquanto CDL, se isso não é mais importante ser questionado. Porque aqui na cartilha, no plano de governo, fala muito bonito. Fala muita coisa. Fala muita coisa, inclusive da agricultura, vereador Núcio, que fala assim, viabilizar plantão médico-veterinário. Vocês sabem o que é um plantão médico-veterinário? Até agora não tem nem veterinário nas 8 horas de trabalho do Executivo. Então eu pergunto, cadê o plantão? Cadê o plantão médico-veterinário? Na questão do comércio, não é feito nada. É comprado tudo de fora. Os presentes para o servidor público, inclusive, é adquirido de fora. Então, eu penso assim, a função do CDL, vereador, eu queria ter feito bonito, trazer o presidente do CDL aqui, mas o senhor não tem tempo, parece que nessa hora não tem pandemia. É o mesmo que, enquanto se tem uma pandemia, nós estamos falando de economicidade, se contrata servidores de setores que estão 100% parados. Estão 100% parados. Só um pouquinho, vereador. Logo eu lhe darei a palavra, porque eu não sou mal educada como muito vereador que não dá a palavra. Então eu penso assim, isso é em plena pandemia, gente. Enquanto que numa campanha se falava em 5 cargos comissionados.
Ia ser reduzido o salário de todo mundo. Nenhuma reforma administrativa foi feita para fazer, então, a economicidade, aqui tão falada. Eu tenho certeza, vereador Núcio, que nem o executivo, a prefeita não concorda com tudo isso. Mas, enfim, cada um é livre para fazer o que quer. Então, eu penso assim, nós, enquanto vereadores, nós doamos 15% de 2 meses do salário para auxiliar nessa pandemia. Os bombeiros, o hospital, tudo isso é importante, importantíssimos. Essa casa não deixou de aprovar um projeto referente a investimentos nessa área. Inclusive, a mensagem que trazia da questão do remanejamento para o Hospital Oswaldo Cruz, eu acho que quando foi feito o orçamento, se pensou assim, não, vai ter campanha, vai ter eleições. Para que passar todos os meses o repasse para o hospital? Agora se viu, agora só se viu que não tinha outubro, novembro e dezembro o repasse? Só agora se viu? Não sei, eu tenho que pensar às vezes, dizer, vereador, que eu acho que ali o senhor teria que se interessar um pouco mais. Não está se preocupando, e inclusive o CDL eu respeito muito, porque representa todo o nosso comércio. Mas o CDL, eu tenho certeza que o nosso comerciante, que está ouvindo a sessão, não concorda com isso. Por isso que eu pedi a ata, que foi formulada, para formular essa nota oficial. Inclusive, não tem nem cabimento estar mandando uma nota para uma casa legislativa para ser lida. Isso não é lugar de estar lendo nota. Me desculpe o desabafo, mas pode se pronunciar, vereadora Evelácio. Vereadora Isolde, quando a senhora fala de comprar o presente de fora, esse presente ele não tem que ser licitado? Mas, presidente, vereadora, mas tem como direcionar? Não, com certeza que não tem como direcionar. Mas o senhor sabe muito bem que tem como achar presentes, vamos usar o mesmo termo então, presentes que tenha como estar adquirindo aqui no município. Não, entendo, que as pessoas poderiam estar participando da licitação. Mas eu sei muito bem que teve comerciantes que se lamentaram, que nem ao menos, eu sei que tem o portal, tem lançamento de licitação e tudo mais, que nem ao menos souberam para estar participando e também não conseguiam atender o tal do presente. Não, eu só quis esclarecer, porque da forma que a senhora colocou, talvez o pessoal daqui não conseguiu participar. A licitação é jogada no sistema e não tem como proibir alguém de outro município participar. Não, com certeza. O senhor sabe muito bem o que eu quis dizer, vereador Evelácio. Para não ficar uma Sim, coisa... não, o senhor entendeu muito bem o que eu quis dizer. Não, mas o povo tem que entender isso. Sim, mas Obrigado. o povo entende. O povo entende o que eu quero dizer. Não se preocupe, o povo entende. O povo sabe muito bem. Inclusive o comércio também sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, porque a gente é questionado, a gente explica, eles entendem o que a gente tem para dizer para eles. Me desculpem, senhores, e também, inclusive, os que estão nos assistindo em suas casas, como diz o vereador Helio Lech, às vezes a gente não consegue se conter, porque eu acho que quem cuida muito da coisa dos outros, deixa de fazer as suas coisas. Desculpem, e obrigada. Obrigado às palavras da vereadora Isolde. E nesse momento passo de volta a presidência a ela. Então, não havendo mais nada por se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convido os colegas para a próxima sessão ordinária, dia 27 de julho, segunda-feira, neste mesmo local e horário. Uma boa semana a todos e uma boa noite.